Gente, eu acho que desse Não, jeito, eu acho que desse jeito não tá bom. Não tá bom. As perguntas tava melhor. não, As perguntas de Esse dificuldade deixa outro. Gente, olha só, vamos começar, hein? 1, 2, 3, valendo. Oi pessoal, meu nome é Débora Oi gente, eu sou o Eric. e esse é o podcast Hoje estamos no ar para disseminar conhecimento sobre a prevenção de ST, HIV, AIDS e hepatite virais. e no episódio de hoje vamos conhecer um pouquinho da história do Cordel Vida, uma ONG de João Pessoa que também atua na prevenção ao HIV e à AIDS. Para a nossa conversa, gostaria de pedir que o nosso convidado se apresente e diga de onde vem, suas experiências. Enfim, queremos já começar a lhe ouvir. Então, olá a todos e todas, eu sou Beto Alves, estou no movimento social há mais ou menos 30 anos e vim de umas outras instituições da sociedade civil e sou um dos fundadores do Cordel Vida, que vamos falar hoje sobre ele. O Cordel Vida tem 19 anos e assim, eu fui fundador e estou no Cordel até hoje, nunca me desvinculei do Cordel. E então, estamos aqui na luta. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco pra gente o que é o Cordel Vida. Então, o Cordel Vida é uma instituição da sociedade civil que tem como norte a questão do HIV, das pessoas vivendo com HIV, a questão da prevenção, não é? O nosso carro-chefe é esse, e nós trabalhamos com outras populações, mas nosso carro-chefe é esse. E o Cordel Vida nasce dessa preocupação no momento, há 19 anos atrás, com essa preocupação com as pessoas vivendo com HIV, com o descaso em relação às pessoas vivendo com HIV. Nesse momento o hospital ele é muito frágil, não tem estrutura para atender as pessoas, e aí é uma inquietação nossa, dessa equipe do Cordel, de fazer algo em relação a isso. O que fazer? E aí nós nos juntamos para montar essa entidade e, como entidade, lutar por melhorias nesse hospital e também atender as pessoas com HIV, pensando na autoestima, pensando no bem-estar dessas pessoas. E aí nós também temos um link com a assistência social nesse sentido. Conta um pouquinho do início do Cordel Vida, qual era a necessidade da época para esse surgimento? Exatamente isso. No surgimento do Cordel, a nossa grande preocupação era com toda essa estrutura, aliás, a não estrutura do atendimento com as pessoas com HIV. As pessoas se escondiam, essas pessoas não mostravam a cara porque existe um preconceito. Ainda hoje existe esse estigma que paira sobre as pessoas que se descobrem vivendo com HIV. E aí, assim, essas pessoas elas precisavam se juntar de alguma forma, precisavam de um espaço acolhedor, onde fosse debatido, onde fosse dialogado todas essas questões para que minimizasse a dor da pessoa vivendo com HIV. E atualmente, quais são as linhas de atuação da ONG? Boa pergunta, crescemos muito, né? Nós começamos com um público bem resumido, mas quando a gente fala de pessoas com HIV, nós temos que ampliar esse olhar, porque a pessoa com HIV, ela está em situação de rua, ela está na sala de espera, ela está nas proximidades da sua residência, ela está na juventude, ela está no espaço de sociabilidade dessas várias populações, ela está na comunidade LGBTQIA+. Então hoje nós trabalhamos com um público bem maior, porque nós temos um link com a população de rua, a população em situação de rua, nós temos um trabalho com a população LGBTQIA+, nós temos uma assessoria jurídica, pensando nas pessoas com HIV e pessoas que sofrem preconceito, e pessoas que necessitam de amparo social. Então nós temos uma população bem maior. O nosso trabalho cresceu muito e nós temos essa variedade de pessoas que são atendidas hoje pelo Cordel Vida. É comum as pessoas com HIV buscarem Cordel para orientações e encaminhamentos? E qual a demanda mais comum para chegar a vocês? Nós temos uma articulação com o governo, né, através da Secretaria de Saúde, com o município, através do CTA.
nós temos vários parceiros e parceiras dos movimentos sociais. Nós também temos locais de sociabilidade, onde nós temos uma comunicação, e aí através desses parceiros, as instituições não governamentais, através desses parceiros as pessoas chegam até o Cordel Vida. É muito comum, o Cordel Vida atende toda terça-feira com assessoria jurídica. Nós temos uma advogada que trabalha com assessoria jurídica e atendimento às pessoas com HIV. Então nós temos uma procura muito grande. Nós temos rodas de diálogo com as cidadãs positivas, são mulheres que vivem com HIV. Nós temos roda de diálogos com a juventude, inclusive com jovens que vivem com HIV. Isso é aqui mesmo no Cordel. Então nós temos uma procura muito grande da população com HIV. E, independente de projetos ou não, nós atuamos com assessoria jurídica o tempo todo. E as rodas de diálogos também acontecem. Sobre prevenção e adolescência, qual o olhar de vocês para esse público? Existe algum projeto ou iniciativa para a abordagem do tema? Sim, nós temos trabalhado com a juventude, inclusive em alguns municípios da Paraíba. Nós temos um projeto que se chama Multiplicadores, que é em relação à prevenção. E aí nós passamos por cidades como Mari, Sapé, Campina Grande, Solânia, entre outras, Bananeiras, né? Em algumas cidades, a Grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia, nessas cidades próximas, Cabedelo, trabalhando com a juventude e trabalhando em algumas escolas com essa questão. Foi um trabalho que deu um resultado muito bom, porque quando nós passávamos nos espaços, inclusive no espaço escolar, essa juventude ela multiplicava as informações com as outras turmas. Nós fazíamos formações, fazemos, né, formações com adolescentes e jovens, e esses jovens eles multiplicam, né, porque é quase impossível com a equipe do Cordel fazer uma formação com uma escola com 1.500 alunos, com 1.000 alunos, isso fica impossível. Mas é possível fazer com que um grupo menor seja multiplicadores de informações. Inclusive com postagem em rede social, que é muito visto pela juventude, pela adolescência, né, em redes sociais. Então isso dá um resultado muito bom, muito bacana. Na avaliação de vocês, quais as barreiras encontradas para desenvolver um trabalho de prevenção ao HIV, AIDS, ISTs e hepatites virais? Nós temos inúmeras dificuldades, né? Eu falei da assessoria jurídica, que com o Sem Projeto ela funciona. As rodas de diálogo, inclusive nós trabalhamos também com adolescentes privados de liberdade em algumas instituições, blocos, não sei se chama assim blocos, mas acho que é isso, com adolescentes e jovens privados de liberdade. Qual a nossa dificuldade? É que é muito difícil hoje você acessar projetos. Inclusive nós passamos por um momento político muito problemático em relação ao movimento social, né? Quiseram nos criminalizar por um trabalho que tem um efeito enorme, que é muito bom para a juventude e para toda a população. Mas aí nós passamos, a dificuldade é essa, é você acessar projeto, né? Até onde as nossas pernas dá, nós vamos. Mas aí existe uma dificuldade nesse sentido, de recursos e tal, né? Então, assim, nós vivemos esse momento, mas eu acredito que nós vamos viver novos momentos eu tenho esperança, eu sou um ser de esperança, e eu acredito que nós vamos vivenciar um momento bom agora. Assim, não deixa de ter dificuldades, isso não vai deixar de existir, mas nós vamos conseguir andar um pouco mais. Eu acredito nisso. Qual a participação do Cordel Vida no campo do controle social? No campo do controle social, o Cordel Vida tem uma participação muito legal. Nós temos assento na cadeira do Conselho de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde. Nós temos cadeira também no Conselho LGBT do município. Então, assim, nós participamos ativamente dessa política de saúde em relação ao HIV, né? As políticas públicas que são construídas, nós temos sempre pautado isso como prioridade, né? Nós temos uma articulação muito boa
com os órgãos do governo e também com a sociedade civil, e estamos atentos a tudo que acontece e que tem essa ligação com o nosso trabalho. Então nós somos atuantes nesse sentido, e o controle social é algo, inclusive, que foi dialogado agora com algumas instituições ligadas ao Fórum de Young AIDS, né? Foram dialogados o nosso projeto seria 8 instituições, mas nós trabalhamos em média com 14, 15 instituições por aí, se eu não me engano, mas foi isso, e dialogando sobre isso, incidência política e controle social, porque foi outra pauta que ficou muito fragilizada, e isso tem muito a ver com a política que a gente vive. E nós, assim como nós visualizamos isso, nós trabalhamos nessa questão de dar uma acordada nas instituições que trabalham com HIV e AIDS, para que ficassem atentos a essas questões de controle social e dessa incidência política. Vocês também têm uma atuação nas redes sociais. Esse é um canal eficaz para falar sobre HIV e AIDS? Existe uma procura por informações nas redes sobre esse tema? É importante, muito, muito importante essa questão da rede social. Nós temos uma página no Instagram, e nós temos também acessado outros meios de falar sobre isso nas redes. Isso é importante. E aí, hoje nós temos a questão da prevenção combinada, que é algo novo ainda, que são as novas estratégias de prevenção. E tem muitas perguntas em relação a isso. A rede social é muito bem acessada. O Cordel Vida tem uma pessoa que trabalha com essa rede social. E aí isso é muito importante, porque é o que eu disse antes e reforço: para trabalhar com juventude, com adolescência, é necessário que você esteja inserido nessa comunicação em relação às redes sociais, porque eles acessam muito. E aí tem várias perguntas e nós respondemos sempre que podemos. E o menino que faz as postagens é muito bom, ele cria cards e tal, isso é muito importante. Sobre o Dezembro Vermelho, tem alguma novidade pra gente divulgar? O Cordel Vida tem preparado alguma coisa? Sim, o Dezembro Vermelho é muito importante, inclusive o dia 1º de dezembro é um dia simbólico, a gente não pode deixar de ir para as ruas. Nós tivemos uma reunião, né, é bom divulgar, ontem com a Amazônia, a PROS, que é a Associação das Prostitutas, e Cordel Vida, e provavelmente a nossa ação no 1º de dezembro será no Ponto Sem Réis, com essas instituições, e vamos chamar outras instituições. Não sei como isso acontece, mas assim nós temos uma articulação bem maior, mas assim o pensamento foi dessas instituições, Cordel Vida, a PROS e a Amazônia. Nós estamos puxando isso, dando esse pontapé inicial para o Dezembro Vermelho. Mas assim, o dia 1º de dezembro é simbólico e a gente não pode deixar de falar sobre HIV nesse dia. Finalizando esse bate-papo, deixa uma mensagem para os adolescentes e jovens que estão te ouvindo nessa hora. Então, a mensagem maior que eu deixo é o seguinte: é que adolescentes e jovens pautem em suas vidas a questão política. A questão política em relação às políticas públicas para esses temas, e também a política partidária. É muito importante porque essa juventude de hoje serão os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos prefeitos. E aí eu vejo uma juventude muito competente, extremamente ativa, inteligente, e que vai chegar ao poder com certeza. Eu passei pela juventude, hoje eu já tenho 56, nunca pensei em me candidatar a um cargo público, mas voto com todo prazer na juventude que eu acredito, né? Inclusive nas mulheres, nas meninas, né, de hoje, adolescentes. É preciso se empoderar em relação a essa política e ocupar esses espaços. Ocupa os espaços de controle social, os conselhos, os fóruns, esses órgãos de instituições e tal. E no futuro é muito importante pensar nessa política partidária. E eu desejo que essa juventude seja muito bem-vinda nesses espaços. Estou aqui para votar. Grande abraço, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos terminando aqui, finalizando mais um episódio. Eu queria agradecer a Beto, né? Falou muito bem por ter passado o conhecimento dele para nós sobre o Cordel Vida, um instituto muito interessante.
E é isso. Vamos nos despedindo, pessoal. Tchau. Esse podcast é uma iniciativa da ONG Amazônia em parceria com o Instituto Voz Popular e apoio do Fundo Positivo. Nos microfones, Débora Letícia Filgueira e Eric Oliveira. Na técnica e direção, Ana Paula Brito. Até o próximo episódio.